Diga, pessoal, um abraço a todos os nossos inscritos aí, a quem nos acompanha há muito tempo, a quem está chegando agora, e um abraço a você também que pode se inscrever no nosso canal. Vamos falar desse empate sem gols no Morumbi. Fraco, sem inspiração, decepcionante. Poderia ser o São Paulo jogando diante da sua torcida, depois de uma vitória importante contra o Palmeiras no clássico no Allianz Parque, se esperava muito mais. Mas também pode ser sobre um atleta ou mais de um desse elenco. O Atlético Paranaense, é preciso dizer, veio mais cansado, fisicamente e também psicologicamente. No último sábado, em Montevidéu, no Uruguai, acabou conquistando a Copa Sul-Americana, vencendo o Red Bull Bragantino. O São Paulo, depois da vitória importante contra o Palmeiras no Allianz Parque, teve uma semana para trabalhar, descansar e se concentrar. Chegou a ter 68% de posse de bola no primeiro tempo, no Morumbi, contra o Furacão. Mas posse de bola não adianta nada. Não adianta levar a bola para casa, ficar com ela. Tem que colocar na rede. E o São Paulo não conseguiu. É sobre isso que a gente vai falar. Fraco, sem inspiração e decepcionante. Vamos lá. O time foi fraco, o time foi decepcionante, o time foi sem inspiração, sobretudo no segundo tempo. O Atlético Paranaense, mais cansado, como a gente já comentou aqui, acabou anulando a força ofensiva do São Paulo. Uma força mais ou menos razoável. Agora, a lista de fraqueza, de decepção e de falta de inspiração. Orejuela já pode sair, né? Entrou no segundo tempo no lugar do Igor Vinícius, que sentiu. Igor Gomes, um jogador muito fraco. O Pablo, artilheiro na temporada, entrou em parte do segundo tempo, mas fora uma bola recuada para o goleiro Santos, acabou não criando muita coisa não. O Caleri não disse a que veio ainda nessa volta dele ao tricolor. O Reinaldo, o lateral esquerdo, poderia ter sido expulso no primeiro tempo por uma falta dura no Kaiser. Muita gente achou que o amarelo foi o suficiente, muita gente achou que o vermelho seria o necessário. Muita reclamação do time do Atlético Paranaense. Correu o risco o Reinaldo. O Benítez é sim um jogador diferente. Para 45 minutos, talvez não mais que isso. A minha dúvida fica se o Benítez deve jogar os 45 minutos finais ou os 45 minutos iniciais, para já tentar resolver a parada. Essa tem que ser uma decisão do treinador. No caso contra o Atlético, o Benítez, por opção do Rogério Ceni, acabou entrando depois do intervalo. Benítez é sim um cara de toque de bola, um cara diferenciado, mas fez pouco também nesse jogo contra o Furacão. O Atlético agora tem 42 pontos ganhos em 12º lugar. Empatou com o Santos, que tem 42 pontos, em 13º lugar. O São Paulo também tem 42 pontos, está em 14º nos critérios de desempate. Aliás, esses critérios são cruéis. Os três times, todos eles, estão a 5 do Bahia, que tem 37. Só que o Bahia tem um jogo a menos, o que aumenta a pressão. 26 gols marcados em 34 jogos tem o São Paulo, empatado com o Atlético Goianiense. Até a rebaixada Chapecoense marcou mais que o tricolor. Tem um gol a mais, 27. No sábado, às 9h30 da noite, a torcida pode se preparar. Vem mais sofrimento por aí. O São Paulo joga em casa contra o Sport. O Sport que tem o pior ataque de todos, entre todas as equipes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. 21 gols. O São Paulo precisa do resultado, a matemática ainda joga contra e o próprio elenco, pelo menos parte dele também. Um time muito fraco, muito decepcionante e sem inspiração. Jogadores nesse mesmo tom. O Rogério Ceni tentou, colocando o Marquinhos para começar o jogo no lugar do Vitor Bueno, que muita gente esperava começar a partida, não que concordasse, mas esperava pela formação contra o Palmeiras, mas ele tentou o Marquinhos e ele já disse mais de uma vez que é uma das poucas opções de velocidade desse time. O São Paulo vai sofrer até o final. Vem aí a 35ª rodada, mais um jogo em casa, mais um jogo para tentar pontuar e respirar um pouco mais aliviado. A torcida sofreu contra o Furacão no estádio do Morumbi nesta 34ª rodada. Deve sofrer também
contra o Sport no próximo sábado. Como deve sofrer contra o Grêmio, como deve sofrer contra o Juventude, como deve sofrer contra o América Mineiro na última rodada, lá no dia 9 de dezembro. Me lembro de uma palavra do Rogério Ceni numa entrevista coletiva recente: nada vai acontecer aqui sem sofrimento. A gente não imaginava que fosse tanto sofrimento, não é? O que você achou desse São Paulo contra o Atlético Paranaense, que estava cansado, que vinha de uma viagem de Montevidéu, do Uruguai, que vinha de um título, que vinha do estresse de uma decisão, e o São Paulo que descansou e trabalhou e se concentrou durante uma semana para tentar a vitória, para tentar os 3 pontos. 42 pontos ganhos, na matemática do Rogério talvez 47 não sejam suficientes, a contagem é regressiva, vem muito sofrimento por aí. Deixa aí a sua opinião. Um abraço para você, até a próxima, tchau.